Quando essa carta é dada a João, ela é dada não somente para conversar com igrejas da época de João, mas também para conversar conosco hoje. Por isso que quando João se refere nos capítulos 2 e 3 a igrejas, ele se refere a 7 tipos de igreja. Mas não eram 7 tipos de igrejas presentes somente naquela época, mas 7 tipos de igreja que hoje ainda fazem parte da história da igreja. Vale a pena eu mencionar, se eu já não falei antes, o porquê do número 7. O número 7 é o número da perfeição na Bíblia. Toda vez que a Bíblia se refere ao número 7, ele fala de completude, perfeição. Então, 7 igrejas, porque Deus está falando com a totalidade das igrejas. Para cada uma dessas 7, ele traz pontos positivos, pontos que ele precisa que as igrejas melhorem, e, na verdade, a 2 delas ele traz um incentivo. Uma nós já falamos, a outra ainda não. A questão é que hoje nós vamos conversar sobre um ponto ao qual Deus se comunica com João a respeito de uma igreja chamada Tiatira, uma igreja de uma cidade que era a cidade-chave naquela época, que nos convida hoje, no século 21, a rever a nossa espiritualidade a partir do que ele fala para essa igreja. Bem dizer, entender a temática de Deus para essa igreja através de João, me levou a trazer esse tema para vocês hoje. Ressignificando a nossa religiosidade. E aí vale a pena eu dizer o que significa religiosidade. Religiosidade é a forma como praticamos a nossa fé. Eu já disse outras vezes e vale a pena trazer aqui só para refrescar nossa memória o seguinte, que fé é a forma como Deus se revela para nós. Deus se revela para nós através de Jesus Cristo. Isso nos dá fé. Fé não é uma autoprodução, não é uma intenção minha. Fé é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Quando eu falo religião, religião é a forma que a gente interpreta essa fé. Acabei de dizer que comemora-se esse mês 500 anos de reforma protestante. A teologia reformada, tudo aquilo que é de produção teológica a partir daquela data, é a forma que a gente interpreta essa fé que Deus nos deu através da revelação de Jesus Cristo. Mas religiosidade, que é o tema dessa noite, é como eu pego tudo isso, todo esse conceito que me é trazido, todo o significado de eu ter fé e pratico. Então, religiosidade está ligada diretamente à prática, ao dia a dia. E eu queria te convidar essa noite para, juntamente comigo, rever a sua religiosidade a partir do que João fala a Tiatira nessa carta, em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 18 a 29, e o texto diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz aos meus servos a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que lhes tem até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade,
Até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito que diz às igrejas. Nós precisamos olhar esse texto, como Apocalipse é uma carta muito cheia de simbologia, de metáforas, cheia de exemplos a respeito da verdade. A gente precisa ir debulhando esse texto para entender o que o anjo diz a João a respeito da carta de Tiatira. Primeiro, ele se apresenta de uma forma diferente das anteriores. Ele fala que ele é o Filho de Deus. Um termo muito comum na comunidade judaica quando querem falar do próprio Deus e do próprio Jesus. Aqueles que ouviam esse termo Filho de Deus, em primeiro lugar, eles sabiam que queriam falar do Messias. E o Messias, já no contexto dessa carta, já era conhecido como Jesus. Esse termo nos traz a uma outra questão muito interessante no contexto da carta de João. O que acontece é o seguinte: César, que era o governador, o presidente da região, ele atribuía a si mesmo o título de Filho de Deus. Então, quando falava de Filho de Deus, sendo Jesus, havia ali um confronto de interesse político muito grande. É como se o espírito da igreja estivesse falando que a autoridade sobre a vida das pessoas não está em César, mas está em Jesus. Uma segunda característica que a gente precisa entender nessa carta é quando Jesus ele traz sobre si a imagem de um homem cujos olhos são como chamas de fogo. Chamas de fogo saindo dos olhos, no contexto cultural daquela carta, era sinal de justiça. Vem aquele, eu, o Filho de Deus, sou aquele que vou olhar para vocês com olhos de justiça. Eu venho agora para julgar. Eu venho para purificar. O fogo era sinal de pureza. Então, aquele que é o Filho de Deus, que não é César, mas o próprio Jesus, virá no final dos tempos para nos julgar. É tão interessante essa afirmação, porque se você lembrar do texto que nós lemos há pouco, esse anjo da igreja, esse Jesus, ele sonda mentes e também coração. Então, eu estou vindo agora diante da igreja, eu virei diante da igreja justamente para sondar a mente e o coração de cada um de vocês e entender claramente o que motiva vocês a se autodenominarem cristãos ou igreja de Jesus. Quando o texto fala que aquele homem que conversa com João tinha pés como bronze reluzente, era comum as estátuas dos imperadores serem entalhadas como homens descalços, para significar pureza. Só que esse homem da visão de João, que simboliza Jesus, ele não tinha só pés descalços, ele tinha a firmeza do bronze, material que era utilizado na época para forjar armas, escudos e armaduras. Então aquele que falava com João, que dava recado à igreja de Tiatira, era alguém com autoridade, capaz de julgar as pessoas tão profundamente que é capaz de sondar a mente delas e o coração, e vinha num estado de pureza, mas com força. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós precisamos esperar, porque é dessa forma que ele virá também sobre a igreja. A carta continua, e aí ele mostra a que tipo de igreja se remete. E aí a gente precisa começar, e nós precisamos, a partir de agora, começar a olhar para o nosso coração e ver se nós nos encaixamos nesse tipo de igreja que Jesus diz que ele virá olhar com autoridade, com julgamento, com pureza e com força. Porque quando eu olho para a igreja de Tiatira, eu não vejo nada diferente da igreja que eu e você somos. Reparem, conheço as tuas obras. Ele começa a analisar como era essa igreja. Ele fala que ela era uma igreja amorosa. Era uma igreja que mostrava o seu amor pelas pessoas com muita facilidade.
Provavelmente uma igreja que acolhia bem as pessoas, uma igreja que recebia de braços abertos todos aqueles que chegavam perto deles. Aquela igreja também era conhecida pela sua fé. Ela não negava a Jesus. Ela não dizia que era infiel ao Cristo ressurreto. Ela era uma igreja também conhecida pelo serviço. Então era uma igreja trabalhadora. Percebam que quando nós trazemos à nossa mente a concepção de uma igreja que Deus tem dificuldade com ela, geralmente nós trazemos N cenários na nossa cabeça, mas menos de uma igreja amorosa, fiel e trabalhadora. Mas o anjo, a igreja de Tiatira, fala: eu conheço vocês. Vocês são amorosos, vocês acolhem bem as pessoas, vocês são fiéis, afinal de contas, o pessoal, eles se dedicam à causa de Jesus, e vocês são trabalhadores, e além do mais, as dificuldades não abalam vocês, porque vocês são uma igreja perseverante. Para mim, a olhos humanos, é o tipo de igreja que eu quero ser. Amoroso, fiel a Jesus, trabalhador e perseverante. E eu não tenho dúvida que talvez seja o tipo de igreja que você também quer ser. E além do mais, era uma igreja que estava em crescimento. Porque o texto, no versículo 19, diz assim: está fazendo mais agora do que fazia no princípio. Então não era uma igreja morta, era uma igreja que crescia. O anjo que veio julgar essa igreja era um anjo que vinha para uma igreja que talvez aos nossos olhos de hoje fosse a igreja ideal para qualquer um de nós estarmos. Quem não quer estar numa igreja amorosa? Quem não quer estar numa igreja fiel a Jesus? Quem não quer estar numa igreja trabalhadora? E quem não quer estar numa igreja que está crescendo? Mas ele tinha um porém com essa igreja. Nesse processo de vida dela, o anjo tinha uma coisa contra aquela igreja, que apesar de ser tudo isso, ela tinha marcas profundas de idolatria. No entanto, contra você, tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que diz ser profetisa, com seus ensinos, e ela induz seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Quem sabe quem era Jezabel? Jezabel é a pior mulher que já pisou na face da terra. Sim, ela casou com um dos piores reis de Israel, chamado Acabe. Tanto que o texto, quando fala do casamento de Acabe com Jezabel, fala que Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro rei antes dele. E ele não achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também casou-se com quem? Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar cultos a Baal e a adorá-los. A Jezabel, Acabe, quando casa com Jezabel, ele traz para Israel uma outra referência de Deus, que não era Jeová e Yahvé, não era o Deus que nós amamos e adoramos, mas Baal. E Baal, na língua deles, queria dizer duas coisas: mestre e marido. E de repente a referência de adoração de toda Israel vira para Baal. A ira do Senhor, na época de Jezabel, se acendeu tanto contra ela e Acabe, que um profeta do Senhor, chamado Elias, profetizou contra aquela mulher, dizendo assim: você vai morrer, sabe como? Por trazer esse tipo de adoração, esse tipo de idolatria para o nosso povo, você vai morrer comida por cães. E se você acompanhar o primeiro e segundo livro de Reis, no segundo livro, lá pelo capítulo 19, é justamente o que acontece quando alguém retoma Israel dos Baalins, aqueles que adoravam Baal, e diz que Jeú entra, aí Jezabel fala assim: vou dar uma maquiada, fazer uma Mary Kay, ficar bonitinha aqui na janela, porque vai que ele gosta de mim, porque eu fiz Israel idolatrar desse jeito. Aí o cara olhou para cima e falou assim: mulher, tu acha que me engana com Mary Kay? Nem Mary Kay salva a sua vida. E jogam ela lá de cima e mandam mais tarde pegar Jezabel e levar embora. E quando chegam os soldados de Jeú lá embaixo, eles só encontram pedaços de Jezabel porque ela tinha sido comida pelos cães. Para Deus mandar uma pessoa ser comida por cão, imagina como é que era sangue ruim essa mulher. E essa mulher trouxe idolatria
para o povo. E às vezes somos uma igreja amorosa, trabalhadora, fiel, perseverante e dando sinais de crescimento, e podemos ser uma igreja idólatra, facilmente idólatra. Nós temos os nossos Baais, e a maior idolatria do ser humano já existe nele desde Gênesis capítulo 3, quando o ser humano resolve dar mais ouvido para o seu ego do que para Deus. E por isso todos nós crescemos e nascemos e crescemos nesse contexto que o apóstolo Paulo menciona em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. A primeira questão que eu queria que ficasse marcada no seu coração e no meu, para a gente entender como a idolatria pode existir numa igreja amorosa, trabalhadora, fiel, perseverante e crescente, é entender que todos nós somos pecadores. Todos nós. E o maior pecado da humanidade, o maior pecado seu, o maior pecado meu, o maior pecado da igreja está voltado para a supervalorização do seu ego, desde o dia que o ser humano resolveu conhecer o mal. Nós somos. A idolatria é fruto desse pecado. Ela está junto com diversos outros pecados, como imoralidade sexual e tudo mais. E quando o texto se refere à imoralidade sexual, nessa questão de Jezabel, é porque muitos dos cultos de Jezabel a Baal eram feitos em ambientes de pornografia e sexualidade e orgia. Geralmente, pornografia e imoralidade sexual está muito próxima à idolatria. Ainda hoje isso acontece. Se você der vazão à pornografia, pode ter certeza que você está dando margem à idolatria também. Você está idolatrando mais a si mesmo, mais aos seus desejos. Não esquece disso, por favor. O segundo recado que esse texto me diz é que todos somos pecadores e logo somos idólatras. Aí você fala assim, mas Cláudio, eu não consigo me ver idólatra. Poxa, eu sou tão bonitinho, cheirosinho, passo perfuminho, eu vou à igreja com a roupinha legalzinha, eu faço bem para as pessoas. Eu falei, será? Será que eu, Cláudio, não sou idólatra? Não estou sendo aqui hoje à noite? Será que você aí não é? Porque quando eu penso em idolatria, eu penso na seguinte definição. Idolatria é tudo aquilo que ocupa mais a nossa mente do que a consciência e confiança em um Deus Criador que nos amou e libertou da morte eterna através da obra redentora de Jesus Cristo. O que mais ocupa a nossa mente pode ser nosso maior objeto de idolatria. Uma vez chegaram para o pastor Tim Keller, pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor, e perguntaram a ele, um homem muito sábio, sempre cito ele aqui, quais são as maiores idolatrias da igreja, os maiores ídolos da igreja. Ele falou assim, eu posso citar 3. O primeiro deles é a experiência religiosa. Pessoas que vêm de outras igrejas, cristãos nominais, desigrejados, pessoas que estão vindo de outras experiências de igreja, é muito comum quando essas pessoas com experiências religiosas anteriores não se permitem revisitar o Evangelho e a Palavra de Deus como guia padrão e dão mais valor às suas percepções, sentimentos e opiniões do que a instrução da Palavra. Esse é um claro sintoma de uma cultura idólatra individualista. Ele fala que um dos grandes ídolos da igreja atual é a nossa experiência religiosa. Porque chega um momento que parece que a gente acredita mais nela do que nas novidades do Evangelho. Naquilo que o Evangelho pode propor como mudança. Ele fala que o segundo grande ídolo da igreja do momento é a doutrina. Ela é muito comum quando pessoas com experiências religiosas anteriores dão mais importância à doutrina, usos e costumes aprendidos como mais corretos, do que as aparentes heresias dos outros. Quando a doutrina de uma igreja é mais forte no teu coração do que o Evangelho, você está sendo idólatra. Ah, mas como isso? Quando os usos e costumes da igreja
da instituição que você frequenta, se tornam superiores ao Evangelho, você está sendo idólatra. Tem gente que dá mais atenção à doutrina do que à Bíblia. A Bíblia fica em segundo plano. Deixa eu dar um exemplo do que eu ouvi algumas semanas atrás. Certa vez um pastor norte-americano, ele falou assim: às vezes eu me sinto preocupado porque eu vejo as pessoas muito preocupadas em darem grandes definições de fé. Grandes definições. Eu posso pegar aí, por exemplo, os princípios da reforma e trazer aqui sobre soberania de Deus. Eu posso falar sobre perseverança dos santos. Mas essas pessoas têm dificuldade de pegar esse conceito e trazer para a vida. Esse é um grande sinal de que a sua doutrina pode ser a sua fonte de idolatria. A terceira fonte de idolatria que Tim Keller diz que é comum na igreja contemporânea é o que ele chama de consumismo. Ela é muito comum quando pessoas que se aproximam da igreja em busca de todo e qualquer tipo de experiência que Deus possa oferecer para suprir essas necessidades. Elas normalmente se aproximam da igreja sem compreender que a igreja é um local onde doamos mais do que recebemos. Ele diz que o consumo se torna um ídolo na igreja quando as pessoas vão ou querem fazer parte de uma igreja porque acham que a igreja tem que oferecer sempre algo para elas. Seja um benefício, seja uma bênção, elas se aproximam porque estão com um problema de relacionamento, elas se aproximam porque estão com um problema na sua casa, elas querem ficar na igreja porque elas esperam que aquela mensagem traga algo que vai dar solução ao problema dela naquela semana. As pessoas começam a se juntar em busca de consumo, de satisfação da sua própria ganância, mas igreja, na verdade, segundo Jesus, é um lugar onde nós temos que estar muito mais dispostos a doar do que a receber. Igreja é um lugar onde eu coloco a minha vida em doação o tempo todo. Receber é o menor dos meus problemas aqui. Eu não espero receber nada da igreja. Mas com a convicção dos meus dons, eu tenho que estar sempre disposto a dar. Agora imagine um lugar onde a maior parte das pessoas estão mais preocupadas em dar do que receber, porque alguém já disse que mais bem-aventurado é quem dá do que... Imagina um lugar assim. O que aconteceria num lugar desse, gente? A riqueza desse lugar qual que seria? Você pega esse grupo de pessoas presentes aqui essa noite, mais preocupados em dar do que receber. O que vocês acham que aconteceria? Que movimento vocês acham que aconteceria nesse lugar aqui? Enquanto nós viermos à igreja achando que Deus tem que nos dar algo toda vez que vem aqui, nós nos tornamos mesquinhos o tempo todo. E eu me coloco ainda na posição de julgar que alguma coisa está errada se Deus não deu. Agora, se eu estou preocupado em dar, eu dou porque eu confio no que Deus está fazendo na minha vida. Só isso. Por isso, um dos livros do próprio Keller, chamado Deuses Falsos, levanta uma pergunta que eu queria que você fizesse a sua vida agora, nesse instante. Qual o elemento em sua vida que, caso você viesse a perder, possivelmente perderia também a própria razão de viver ou a razão de existir? Eu vou repetir. Qual o elemento em sua vida, caso você viesse a perder, possivelmente perderia também a própria razão de viver ou razão de existir? Muitos de nós aqui, com certeza, pensaram em filhos. Se você perdesse seus filhos, você perderia a razão de viver ou de existir? Alguns no cônjuge, outros não. Se perder, está no lucro. Você já parou para pensar? Se você perder seu salário, sua casa, sua mãe, seu pai, isso tiraria de você a razão de viver ou de existir? Um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade.
se tirasse de você e você perdesse a razão de viver por causa disso, ali com certeza está seu ídolo. Uma igreja pode ser amorosa, trabalhadora, fiel e idólatra, porque Deus ainda não se tornou a maior razão dela se viver. Porque Jesus não tornou-se a maior razão dela existir. Se nós cremos que o Deus Criador nos ama, e Ele é a fonte primária e única das dádivas da nossa vida, nós idolatramos quando transformamos as dádivas em deuses, sejam as recebidas, as não recebidas, as que choramos quando perdemos ou as que não recebemos. Não sei se isso faz sentido para você, mas faz todo sentido para mim. Raciocina comigo, Deus é o doador de todas as coisas. E na hora que eu pego qualquer coisa que Deus me dê, essa semana nasceu o Arthur. Eu falava com o Sidão, se Deus está dando o Arthur para você, é porque Deus julga que vocês são capazes o suficiente para criar um filho que é dele. Mas se por cargas d'água eles perdem o Arthur, e Deus e a vida perde o significado, não é tristeza, não é luto que eu estou falando, mas a vida perde o significado, sua vida perde identidade, é porque o Arthur se tornou mais um Deus na vida deles do que simplesmente o Deus que deu o Arthur para eles. E assim é qualquer coisa na nossa vida, gente. E eu não arrisco dizer que nós estamos vivendo em tempos difíceis, como eu publiquei essa semana, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, porque nós vivemos em função dos nossos deuses. Estamos perdendo o significado da vida porque temos colocado o nosso coração nas dádivas de Deus e não no Deus das dádivas. E as pessoas têm se matado por falta de significado, haja visto o grande número de suicídios que nós temos testemunhados, próximos e distantes da gente. Tem gente perto de Deus que está perdendo o significado de viver. Por quê? Se nós cremos que o Deus Criador nos ama, e Ele é a fonte primária e a única das dádivas de nossa vida, nós idolatramos quando transformamos as dádivas em deuses. O resultado disso, segundo o anjo a Tiatira, é sofrimento. E toda vez que nós sofremos porque colocamos as dádivas no lugar de Deus, entendemos que nós temos mais idolatrados do que adorado, porque o contrário da idolatria é adoração. Nós sofremos. E aqui a palavra adultério não é para dizer que é só adultério entre homem e mulher que faz sofrer, porque Deus ele se apresenta diversas vezes a você, a tua igreja como noivo e você como a noiva. E quando a noiva adultera, é quando ela abre mão do Deus das dádivas. Mas também, o mesmo texto diz que nós temos oportunidade de nos arrependermos por praticar essas obras. A libertação da nossa idolatria é arrependimento. Arrependimento é metanoia. Arrependimento sou eu pegar a minha vida aqui hoje e agora e falar assim, Deus, eu confio mais no Senhor do que nas coisas que o Senhor tem me dado. Eu confio mais no Senhor do que nas coisas que o Senhor tem me tirado. Eu confio mais no Senhor do que na minha expectativa das coisas que vão acontecer amanhã. Eu confio mais no Senhor do que na minha tristeza e na minha depressão das coisas que já aconteceram. Eu estou aqui para dizer essa noite que eu só confio no Senhor. E eu confio porque eu me sinto amado por Jesus. Isso é arrepender-se. É voltar o nosso coração para Jesus. E eu quero terminar essa noite falando aos nossos corações em cima do versículo 23 de Apocalipse 2. O mesmo Deus que falava a João, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. É o Deus que está aqui essa noite sondando a nossa mente e o nosso coração.
E eu creio que Ele está nesse lugar, sondando a nossa mente e o nosso coração. E você pode se achar uma igreja amorosa, fiel, trabalhadora, perseverante, mas você pode ser idólatra. E Deus está te convidando essa noite a acreditar mais nele do que as coisas que você ganhou, perdeu, que pode ganhar ou pode vir a perder. Arrependa-se. 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 Eu quero te convidar a baixar sua cabeça e se arrepender nesse instante. Se essa palavra fez sentido para você.